Nāññana-salakaya chakshurmitam yena tasmai Gurave Gaurachandraya Radhikāvai Tadālai Vanchakalpataruvasya Kripa Sindhubhaiva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 So who does it? Huh? Krishna Kripa. Okay, come. So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam to the feet of Gurupad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Srila Gurudev oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus amados gurus, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Stotara Sat Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Stotara Sat Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Stotara Sat Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sênios, todos os Vaishnavas, Vaishnavis e todos vocês convidados presentes aqui hoje. So, just I want to speak few words. I will not take too much your precious time. Eu só gostaria de falar algumas poucas palavras, porque eu não quero tomar muito do tempo de vocês, que é muito precioso. I am very happy to come over this place, this yoga center. Não, Centro Yoga não, Centro Yoga. Like therapy and meditation. Huh? Like different kinds of therapies and meditation. Okay, therapy meditation place, good. Então estou muito feliz de estar aqui nesse local hoje. And especially, what is it? Krishna? Krishna Das. Krishna Das Prabhu is very
generous. Especialmente o Krishnadas Prabhu, ele é muito generoso. He also give us shelter this place. Ele está nos dando abrigo neste local. And so give the claps for Então, uma him. salva de palmas. Thank you for your kindness. Muito obrigado por sua bondade. And just we want to speak few words. And when we enter, there is written this house name. What is name? House of Silence. House of Silence. Então, eu gostaria de falar algumas palavras, né? Porque quando a gente estava entrando nesse local, o nome desse local ali na frente está escrito é a Casa do Silêncio. But when we are in the road, then big sound coming. Mas quando a gente estava ali na rua, tinha um som muito alto vindo daqui. Actually, your right path are going. Na verdade, vocês estão no caminho correto. Why? Por quê? Because our scripture explain what is the real meaning of silence. The Sanskrit word that is called mauna. Porque as nossas escrituras explicam qual é o verdadeiro significado do silêncio, que em sânscrito a palavra para silêncio é mauna. Very nice, beautiful, this word, silence. Então essa palavra é uma palavra muito bela, silêncio. Keep silence. Mantenha o silêncio. And the Sanskrit word, what is called? Mauni. Qual a palavra em sânscrito? Mauni. Mauni means don't speak too much, just to close your eyes and meditate. Então, Mauni quer dizer não fale demais, simplesmente feche os seus olhos e medite. As like Muni rishis, they close their eyes and meditate to Lord. Assim como esses Muni Rishis, eles fechavam os olhos e meditavam no Senhor. And only one sound coming from their mouth, that is called Om. E só tinha um som que emanava da boca deles, que era esse som Om. This Om, this is called the Pranab Vacha, very transcendental vibration. Então, First manifested from Krishna, then appeared in the heart of Brahma. então esse som é um som muito potente, transcendental, que primeiro se manifestou do próprio Deus Krishna e depois ele apareceu no coração do Criador desse mundo, o Senhor Brahma. Because this Om, this word, there are three syllables inside it there. Porque essa palavra Om, na verdade, ela é formada de 3 sílabas, That is called O, U, and Mo. que são A, U e Ma. Mo. Omane Okar Uchati Krishna Sarva Lokaika Nayaka. Ukara Prakriti Radha Mokara Jiva Vachaka. Om means Krishna, who is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. Então, A quer dizer Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Or O means his Krishna's internal potency, that is called Srimati Radhika. E U quer dizer a potência interna dele, de Krishna, que é Srimati Radhika. That means Lord, he is not staying alone. Isso quer dizer que Deus ele não está sozinho, ele não fica sozinho. Lord always staying with his internal potency, Antaranga Shakti. Então o Senhor está sempre com a sua potência interna, Antaranga Shakti. So who is the Lord internal potency? That is Quem called é? Srimati Radhika. Quem é a potência interna do Senhor? O nome dela é Srimati Radhika. So it means Radha and Krishna manifest. Então isso quer dizer que Radha e Krishna, Deus e a sua potência interna, se manifestam. Then what will do? You worship to him. E aí o que fazer? Você deve adorá-los. As like Veda saying. And if Guru appears, then you have to do worship. Assim como os Vedas dizem que quando o Guru ele aparece, você deve adorá-lo. That is called Pujanam, Guru Pujanam. Então isso se chama Guru Pujanam. And for the scriptures explain, Patamantu Guru Pujanam. Guru Pujan Tatischaiva Mama Archanam.
Kurvam Siddhi Avapnoti. Bhavati Anyata Nishpala. Annatha Nispala Bhavit. And Pathamantu Guruji Pujam, first to worship the lotus feet of Guru. Então esse verso, Pratamantu Guru Pujam, diz que primeiro de tudo você deve adorar os pés de lótus de Guru. Tatascha Mamam Archan Krishna then tells, if you have time, then you can worship to me, no problem. E aí Tatashchaiva Mamachanam, o próprio Deus, Krishna, diz que se você tiver tempo, aí você pode me adorar. This is true. Na verdade? If you are too much busy, what will do? Na verdade, porque se estiver muito ocupado, o que fazer? So first to worship to Guru Pujana. Mas então primeiro, muito importante, adore o Guru, Guru Puja. Krishna says also this. Krishna está dizendo isso. And if you don't worship to Guru, then you cannot get any fruits. Mas, se você não adorar o Guru, você não vai poder alcançar nenhum fruto. Understand? So for this regard, every day you have to first worship Guru. É por isso que, primeiro, todos os dias nós devemos adorar o Guru. Then worship to Lord. E aí depois podemos adorar o Senhor. So Guru Pujanam, this is very important. Então, Guru Pujanam é muito importante. Adorar o Guru é muito importante. So, so in the same way, this Om, that means Radha and Krishna manifest. Então, da mesma maneira, essa palavra Om, né, o Gurudeva acabou de explicar que é Radha e Krishna, Deus e sua potência interna, eles se manifestam. So, O means Krishna. Or U means Srimati Radhika. Então, Om é formado dessas três letras, né? A, U, Ma. Então, A quer dizer Krishna, U quer dizer Srimati Radhika, que é a sua potência interna. Or Makara Jiva Vachak, who worship to him? E aí, Makara, All ou the seja, living entities. quem adora eles dois, Deus e sua potência interna, todas as entidades vivas. Brahma, Shiva, all their and worshipped is lotus feet. Então, Brahma, Shiva, todos os semideuses, todas as personalidades estão adorando os pés de lótus deles. So in this way, explain the Om means Akara Uchyate Krishna Sarva Lokaika Nayaka. Ukaro Prakriti Radha Makaro Jiva Vachaka. This Om, this word is very powerful and transcendental vibration manifested in the heart of Brahmaji. Então, dessa maneira, é dito que essa palavra Om é um som muito transcendental, uma vibração transcendental muito poderosa que se manifestou, se apareceu no coração de Brahma, que é o criador desse mundo. So for this regard, this is called Pranab Vachak, very super excellent, auspicious word. Então, por isso, essa palavra chama Pranab Vachak, quer dizer uma palavra supremamente auspiciosa e poderosa. If you perform any kinds of auspicious activities, Subha Karma, Se você quiser realizar qualquer atividade auspiciosa, first you have to recite this verse. You're coming in energy automatically. automaticamente uma energia vem, uma energia muito forte se manifesta. Even you are doing chanting mantra, Om, Agyan, Om. Então, até mesmo antes de cantar qualquer mantra, né, a gente fala Om, Agyan. You give the intense this word, Om. O foco é nessa palavra Om. So all the spiritual master, they teach to us how to chant this and or Om. Todos os mestres espirituais nos ensinam a cantar esta palavra Om. Actually, this is called the silence, Mauna. Na verdade, isso é o silêncio, Mauna.
And general people thinking silence means not speaking to anything, just close your eyes and sit. Então, geralmente as pessoas pensam que Mauna, o silêncio, é simplesmente você não falar nada, ficar de olhos fechados, sentado. Or meditate to whom? Mas você vai meditar em quem? You want to meditate to whom? Você quer meditar, mas meditar em quem? So you have to meditate your Istadev worshipful deities. Então você tem que meditar na sua Istadeva, ou seja, na sua deidade adorável, no seu objeto de adoração. For this regard, you have seen Lord Shiva close his eyes and meditated. Por essa razão, vocês já devem ter visto que o Senhor Shiva, ele está de olhos fechados, meditando. So Lord Shiva, he meditated through his worshipful deities, divine Radha and Krishna. Então, o Senhor Shiva, ele está meditando na sua deidade adorável, que é o casal divino Radha e Krishna. Shivji is the pure devotee of Lord Krishna. Então, o Senhor Shiva, Shivaji, é um devoto puro do Senhor Krishna. So for this regard, Lord Shiva is called Vaishnava, and topmost Vaishnava, Vaishnavanam Yatha Sambhu. Por essa razão, então, o Senhor Shiva é conhecido como o melhor dentre todos os devotos, dentre todos os Vaishnavas. He is called Sevak Bhagavan. Então, ele é conhecido como Sevak Bhagavan. Another Radha Krishna, that is called Sevya Bhagavan. Mas Radha e Krishna são Sevya Bhagavan. This philosophy is explained this way. One is called Sevya Bhagavan, and another is called Sevak Bhagavan. Então, essa filosofia explica que existe Sevya Bhagavan e Sevak Bhagavan. Sevya means our worshipful deities, divine Radha and Krishna. Sevya significa a nossa deidade adorável, o casal divino Radha e Krishna. Now Sevya Bhagavan, divine Radha and Krishna combined form manifested the form of Sachinandana Gaur Hari. Então agora, esse mesmo casal divino, que é o próprio Deus, né, Radha e Krishna, eles se manifestaram na forma de Sachinandana Gaur Hari. Bole Sachinandana Gaur Hari ki jai. And then our Istade Sachinandana Gaur Hari, he is giving instruction to us. Então, a nossa deidade adorável, nosso objeto de adoração, Sachinandana Gaur Hari, ele está nos dando instruções. What is the perfect internal meaning of Mauna? Means silence. Qual é o significado perfeito e interno do silêncio, Mauna? And sometimes people they taking the external meaning, but they don't know internal meaning of silence. Às vezes as pessoas aceitam ou seguem esse significado externo do silêncio, mas elas não sabem ou não seguem o significado interno. Everyone, two kinds of meaning. One is the internal meaning, antaranga artha, internal meaning, and external meaning, bahir meaning. Então, para cada palavra existe um significado externo e um significado interno. External meaning of Mauna or silence, that is called not speak anything. O significado externo de Mauna, ou silêncio, quer dizer não falar nada. Just to close your eyes and meditate. Você fecha os olhos e medita. Our internal meaning, Mauna means glorified about Him. Mas o significado interno de Mauna, do silêncio, quer dizer glorificar o Senhor, glorificar Ele. And especially, this age is called age of Kali. Especialmente essa era que a gente vive é conhecida como a era de Kali. Different yugas, their dharma, nature different also. Em cada yuga, cada era, cada momento existe um dharma, um dever, uma natureza a ser seguida. First I tell you, how many yugas? Who knows? Primeiro eu queria saber, alguém sabe quantas yugas, quantas eras existem? Any guest? Algum convidado? Okay. Who knows? Anybody? Quem sabe? Alguém pode falar quantas eras existem? 4. Okay. 4. Ok. 4. 4. What is that? Quais são essas eras?
नहीं, सत्य नहीं, दापर नहीं, सत्य त्रेता दापर कली. This is the sequence. Então, a sequência perfeita das eras é Satya, Treta, Dwapar e Kali. Thank you. Yeah. So every yuga is also there are different their nature and svabhav, how to worship to Lord. Então, em cada era, que foi explicado agora, em cada yuga, existe uma natureza a ser realizada. This is true. Na verdade, Yeah. So for this our scriptures explain, Srimad Bhagavata gives evidence. por essa razão, as nossas escrituras explicam e o Srimad Bhagavatam dá evidência. Sattva yugas, dharma, how to worship to Lord, to meditation. Então, na Satya Yuga, na primeira era, a maneira de adorar o Senhor era por meio da meditação. Treta yugas, dharma to worship to Lord, to perform fire sacrifice, yajna. Então, na Treta Yuga, nessa segunda era, a maneira de adorar o Senhor era por meio das cerimônias e sacrifícios de fogo. Or Dapar yugas, nature to worship, how to worship to Lord, with the archanam. E aí, na Dwapar Yuga, na terceira era, a maneira de adorar o Senhor era por meio de Archan, adoração da forma do Senhor. Archanam, understand? Vocês entendem o que é Archan? Take ghee lamps, worship to Thakurji, and this is the process. Então, você adora a forma do Senhor com diferentes artigos, com uma lamparina de ghee, você oferece artigos à forma do Senhor. Kali yugas, dharma nature, how to worship to Lord, Nama Sankirtan. E nessa era que a gente vive, Kali Yuga, qual é a forma de adorar o Senhor? Por meio do cantar dos santos nomes, Nama Sankirtan. Nama Sankirtan is very powerful. Nama Sankirtan é muito poderoso. But we are not neglecting the other yugas nature dharma. Mas isso não quer dizer que a gente negligencia os outros processos, os outros dharmas das eras anteriores. Sattva yuga dharma, what did you say? Meditation. Como eu disse, qual era o dharma da Satya Yuga? Era a meditação. Treta yugas, Jaga. Na Treta Yuga, o método era Jagya, cerimônias de fogo, sacrifícios de fogo. Understand? Take the ghee and offer it in the fire. Então você pega o ghee, oferece no fogo e fala Swaha. Om Visaksanaya Swaha. Om Sanakaya Swaha. Om Sanandaya Swaha. Om Sanatkumaraya Swaha. Swaha. Então esse era o método da Treta Yuga, fazer sacrifícios de fogo, né, e pronunciar assim Swaha. This is the nature of rules, Shastra saying, Sattva Treta, Então, Jagna fire sacrifice, Swaha. então, esse é o Dharma, né, a natureza descrita pelas escrituras a ser realizada naquela era. Or Dapar yugas, to worship to Lord. E na Dwapar Yuga, na terceira era, então a maneira, o Dharma era de adorar a forma do Senhor. How to worship to Lord with the 5 ingredients. Como adorar o Senhor com os 5 ingredientes. 10 types of ingredients, 12 types of ingredients, or 16 types of ingredients. Então essa adoração ao Senhor também pode ser com 10 tipos de ingredientes, com 12 tipos de ingredientes, ou com 16 tipos de ingredientes diferentes. Soras Pracharam. Soras means 16 types of ingredients you worship to Lord. Então, Archanam. isso quer dizer que com 16 tipos de ingredientes você adora a forma do Senhor. Also we are giving respect and Archanam to worship to Lord. A gente também respeita essa forma de adoração do Senhor, que é adorar a deidade, a forma do Senhor. But Kali Yugas, how to attend to Lord. Mas, nessa era que a gente vive, Nama Kali Yuga, Sankirtan. como alcançar o Senhor? Por meio do cantar dos santos nomes, Nama Sankirtan. Because you chant holy names, Nós then devemos cantar. ultimately you will get the fruits of meditation, fruits of Fire sacrifice. fire sacrifice,
the fruits of Arjuna. Archanam and also Nam Sankirtan. Everything it. Porque se você cantar os santos nomes do Senhor, você vai receber os frutos de todas as eras anteriores, que era o fruto de realizar a meditação, de realizar o sacrifício de fogo, de realizar a adoração à forma do Senhor e do próprio Nama Sankirtana, do cantar dos santos nomes. Kritija Dhyato Vishnu Tretayang Jajate Mukai Dapore Purichajayam Arkalu Kesava Tat Sankirtanam Tadhari Sankirtanam. O Nama Sankirtan is very important. Então nessa era de Kali, nessa era que a gente vive, Nama Sankirtana, no cantar dos santos nomes, é muito importante, muito poderoso. Hare Nama Hare Nama Hare Nama Iva Kevalam Kalu Nastiva 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 Ratiranyata. Nama Sankirtan Kali. Very powerful. Nessa era, o Nama Sankirtana, no cantar dos nomes de Deus, é muito poderoso. But traditional soul, Nephi devotee, they not understand what is the value of Nama Sankirtana. Mas a alma condicionada, o devoto neófito, não entende qual é o valor de Nama Sankirtana, de cantar os santos nomes. But with the association of sadhu sangha, they will realize how is powerful Nama Sankirtana. Mas com a associação do sadhu, do devoto puro do Senhor, você vai poder realizar qual é o poder de Nama Sankirtana. So sadhu sangha, association with sadhu, very powerful. Então, sadhu sangha, a associação com o sadhu, com o santo, é muito poderoso. Just little tiny time, if you associate with sadhu, then you will attain your perfection goal. Se você tiver um breve momento de associação com o sadhu, com uma pessoa santa, você vai alcançar a sua meta, a sua perfeição mais elevada. Atah atantikema pichamo bhavato anagha khanardo vi satsanga sevadhi nrinam. Atah atantikema, absolute super excellent auspiciousness that is called association with sadhu. Então, absolutamente e completamente auspiciosa é a associação com o sadhu, com o devoto puro do Senhor. In this verse, atah atantik chem. Kema means mangal, auspiciousness. Então, Kshema quer dizer, Mangal quer dizer aquilo que é auspicioso, auspiciosidade. What is that? E o que é isso? Association with sadhu, then Kanardavi satsanga sevadhi ninam. Kanarda, very tiny time. You associate with sadhu. Half moment associate with sadhu. Então, se associar com o sadhu, mesmo que por um momento muito breve, metade de um momento você tem associação de um sadhu, de uma pessoa santa. Lavinam opi. Lavinam opi means one love. That means 1 second divided by 11. That tiny time you associate with sadhu, they will attain your perfection goal. Então, até mesmo um momento muito breve, que é 1 segundo dividido por 11, se você tiver esse breve momento de associação com o devoto puro, com o sadhu, você vai alcançar a sua perfeição. So saying sadhu sangha, sarva shastre koi, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi. Sarva siddhi, you will attain your highest perfection. Just 1 moment, 1 second you associate with sadhu. Então, Sarva Siddhi quer dizer que você vai alcançar a sua perfeição só de ter um momento de associação com o sadhu. But what will say to the associate sadhu? Just you get thus some smell from the body of sadhu, you also deliver from this material world. O que falar da associação com o sadhu? Que se você simplesmente sentir o aroma que emana do corpo do devoto puro, você vai ser libertado desse mundo material. When sadhu walks, and the smell of body is coming, touch the ear, and the smell spread, then automatically all the living entity, they deliver from this material world. Então, quando o sadhu, quando o devoto puro, quando o santo ele caminha, existe um aroma que está emanando do corpo dele, e o ar toca esse aroma, e ele liberta todas as entidades vivas deste mundo. So for this regard, scripture explaining what is the power of the association of sadhu. Por isso as escrituras explicam qual é o poder
de estar na presença e na associação do sadhu, do devoto puro do Senhor. So for the use these words, ye sadhu sanga sarva shastri koi, lavamatra sadhu sanga sarva siddhi. E é por isso então que esse verso é dito, né, que diz que um momento de associação com o devoto puro pode te dar toda a perfeição. And you have this knowledge or not? Vocês têm conhecimento sobre isso I ou não? think most of you know this verse. Eu acho que a maioria de vocês conhece esse verso. How many do you know? Quantos de vocês conhecem o verso? Levanta a mão. Sadhu sanga, say, sadhu sanga, sarva shastri koi, lavamatra sadhu sanga, sarva siddhi koi. This is your just knowledge, gyan, Então, vocês têm conhecimento sobre isso. and theoretical. Ou seja, conhecimento teórico. But you realize the practical. Mas vocês têm que realizar isso de maneira prática. Realization, self-realization will come. Então, realização, a autorrealização vai vir. So how self-realization will come in your heart? Como é que essa autorrealização vai vir até o seu coração? When you free from all kinds of unwanted things from your heart. Quando você estiver livre de tudo que é indesejado que está dentro do seu coração. When you become very simple, Quando você se tornar no duplicity and no hypocrisy. muito simples, sem duplicidade, sem hipocrisia. Or if your heart full of duplicity and hypocrisy, you cannot understand. Mas se seu coração estiver cheio de hipocrisia e duplicidade, você não vai poder entender. So for this regard, or Shastra says, your heart will be and mind will be as like small baby. Então, por isso que as escrituras dizem que o seu coração, a sua mente tem que ser assim como de um bebezinho. Small baby has faith with his mother. Porque um bebê, ele tem fé na sua mãe. Sometimes give an example. When you small baby, then 3, 4, 5 months, most baby. Às vezes eu dou esse exemplo, né? Porque tem um bebê que tem 3, Or 6 4, months. 5, 6 meses. Or 8 months, small baby. Ou talvez até 8 meses de vida. Né? Bem Sometimes, pequenininho. sometimes you're holding your baby. Às vezes você está segurando o seu bebê. And also, what is it called? Playing, throwing him. Throwing him in there. Throwing, in the air. And again, Né? Às vezes você brinca com seu filhinho, você joga ele no ar e pega ele. then when you taking your baby and throwing up, then baby, what is doing? Smiling. Crying or laughing? Quando você pega o bebê e joga ele no ar, o que ele faz? Ele chora ou ele sorri? Ele dá risada? What they doing? O que ele faz? Smile. Ele sorri, não é verdade? Not crying. Ele não chora. Why? Por quê? The baby have faith. Porque o bebê tem fé. Though my mother throwing up and my mother will catch me, I will not fall down. Mesmo que minha mãe esteja me jogando para cima, eu tenho fé completa que ela vai me pegar, eu não vou cair no chão. And for this regard, baby is happy. Por isso que o bebê ele fica feliz. And if mother unbalanced, not catch her baby, then baby will. Mas se de alguma maneira a mãe perdeu o equilíbrio, o que vai acontecer? O bebê vai cair. This is true or wrong? Não é verdade? Very carefully. Because mother, she also carefully hold her baby. Então a mãe, ela é muito cuidadosa, né? Ela segura o bebê com muito cuidado, com muita Yes. atenção. Sometimes baby is crying. Then mother also taking his baby and doing this. Up, down, up. Às vezes o bebê começa a chorar e a mãe pega o bebê e começa a levantar ele assim, né? Pra cima e pra baixo. And that time baby stops. He crying and laughing. Ha, ha. E aí nesse momento o bebê para de chorar e começa a dar risada. Ha, ha. Why I'm saying this give example. Por que eu tô dando esse exemplo? Baby's heart is neat and clean. No any duplicity and no any hypocrisy. Porque o coração do bebê é completamente limpo, não existe nenhuma duplicidade ou hipocrisia no coração dele. And baby's heart is neat and clean also. Então o coração do bebê é completamente limpo, aciado. For this regard, our scriptures explain. Sadhaka's heart will be as light and baby's heart.
Por essa razão, as escrituras explicam que o coração do sadhaka, do praticante, deve ser assim como o de um bebê, completamente limpo, sem duplicidade. That means your heart will be neat and clean, nirmal hridaya. Então, o coração tem que ser completamente puro. How will clean your heart? Neat and clean. How will clean? Mas como limpar o seu coração? Como deixar ele completamente limpo? Sometimes saying, little bit, any mud or something, dust is coming in your body, you also clean your body with the soap, water. Então, né, se às vezes o nosso corpo fica sujo, alguma sujeira, alguma coisa marca o nosso corpo e suja ele, como que a gente limpa? Com sabão e água, na verdade. Now we're taking all the one kind of this paper, and clean. Ou então com um lenço umedecido, algo para limpar, né? But actual Veda saying you have to clean your body with the water, soap and water clean. Então hoje em dia a gente usa esse lenço umedecido, mas na verdade os Vedas dizem que a gente tem que, para limpar realmente o nosso corpo, a gente precisa de água. So for this regard I'm saying the one Hindi word saying, Mail lage tan se dhoye jal se. Mail lage tan se dhoye jal se. If in the dirt mud coming in your body, how to clean with the water. Então por isso tem esse provérbio em hindi que diz que se qualquer lama, sujeira aparecer, né, tiver no seu corpo, você vai limpar aquilo com a água. But your heart contaminated with the lust, anger, enviousness, name, fame, reputation, la puja, pratishtha. How to clean? Mas quando o seu coração estiver, né, sujo ou contaminado com a luxúria, a ira, com a cobiça, com desejo por nome, fama e reputação, como limpar? How will clean? Como você vai limpar o seu coração? With the water, with the soap. Vai ser com água With e the soap, sabão? you cannot clean your inner court of heart. Não é com água e sabão que você pode limpar o âmago do seu coração. How will clean? Então como limpar? Fala. Fala. Chanting Lord's holy name. Cantando os nomes do Senhor. Understand? Ram nam ke sabun se dho. Lord's name, holy names, is as like soap and water. Then you clean your inner court of heart. Então, os nomes do Senhor são assim como a água e o sabão que limpam o seu coração. Then your heart will be neat and clean. E aí o seu coração vai ficar completamente limpo. Nirmal hridaya mein darshan. Then when your heart will be neat and clean, then you will see your own reflection. E aí, quando o seu coração estiver completamente limpo, você vai poder ver o seu próprio reflexo. Then you will see also Lord. E você também vai poder ver o Senhor, Deus. So what dear Lord Chaitanya Mahaprabhu, what is saying? Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o que ele disse? Cheto darpanam arjanam. What is saying? Cheto darpanam arjanam. Bhavamahadavagni nirvapanam. Shreya kairva chandrika vitaranam. Vidyavadhu jivanam. Anandamudi vardhanam. Pratipadam Purnamrita sadanam. Sarvatma snapanam. Param vijayate. Shri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtanam. Então nessa era de Kali, o processo é o cantar dos santos nomes, Nama Sankirtana. Kali Yuga mein keval namo adhara sumeru sumeru naraha utorihi para. In this Kali Yuga there are many other processes to clean your heart. Nessa era de Kali não existe nenhum outro processo para realmente limpar o seu coração. Because already I give evidence from the scriptures. Different yugas, different the process how to attend to Lord. Porque eu já dei a evidência das escrituras de como em cada era, em cada yuga, existe um processo específico para alcançar o Senhor. Or in this Kali Yuga,
Nam Sankirtan. E nessa era Kali Yuga, o processo é o cantar dos nomes sagrados do Senhor, Nama Sankirtan. Hare Namo, Hare Namo, Hare Namo Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Gatirandhanatha. Nam Sankirtan. Because Lord invested all his potency in his holy names. Porque o Senhor, Ele mesmo investiu todas as suas potências dentro dos seus santos nomes. But how will chant holy name? Mas como cantar os santos nomes? Because holy name is transcendental. Porque os santos nomes são transcendentais. Our tongue is called material tongue. E a nossa língua, ela é material. So how possible to chant Lord's transcendental name? Então, como é possível com a nossa língua material cantar os santos nomes de Deus que são transcendentais? Question marks coming not. Não vem essa pergunta, essa dúvida? So further Lord Chaitanya Mahaprabhu, third verse again is explained. Por isso, então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu explica. Trinadapi sunichena taroriva saistuna amanina manadena kirtaniya sadhari. Understand? You are very humble, more than the blade of grass. Então, você deve se tornar muito humilde mais do que uma folha de grama. Susing Trinadapi Sunichena. Esse verso diz, Trinadapi To become very humble, more than the blade of grass. Você deve se tornar muito humilde, mais até do que uma folha de grama. If you step your feet on the grass, grass also become very angry. Se você pisar na grama, a grama vai ficar brava com você. Angry or not? Não fica brava? Angry. For their protest, why did you put your feet on my head? Sim, ela fica brava e por isso ela protesta. Ela levanta e fala, ei, por que você pôs o seu pé na minha cabeça? Understand? Vocês entenderam? Then you will tell, hey grass, I am massaging my feet. E aí você vai falar, olha só, grama, na verdade eu estou massageando os meus pés. When you step your feet on the grass, then the grass also pinching your feet. So, Porque quando você pisa na grama, aí com a ponta dela, ela está pinicando o seu pé. pinching or not? Não é verdade? Não fica ali pinicando? You are happy. Our grass is very unhappy. Pode ser que você está feliz ali com a massagem da grama, mas ela está infeliz. Because you are thinking, I am very happy to press my feet on the grass. Você está ali feliz pensando, nossa, muito bom pisar aqui na grama. You are thinking, oh, very nice Chinese Massagem. massage. Ah, isso é muito bom, igual uma massagem chinesa. Nonsense. Now you can get one kind of shoes. Small also thrown as like this. Then you can see Né? pinching your so. Tem um tipo de sapato, né, que ele tem assim várias, como fala, várias pontas, vários pinos, e aí você pisa e ele massageia a sola dos seus pés. People are going to the place and they also teaching to you how to press your feet under the the points in the Então você pode ir até um local onde as pessoas vão te ensinar como fazer esse tipo de massagem nos seus pés. So in the same way, but grass also will come in. Mas a grama, ela fica muito brava. Why? Por quê? Because grass has the false. He is also bodily conception. I am grass. Porque até mesmo a grama tem essa concepção corpórea de que eu sou uma folha de grama.
Bodily conception coming. Então ela tem essa concepção corpórea. Pensa que é. When bodily conception coming, then our all kinds of false egos automatically coming. Então quando a gente adquire essa concepção corpórea, pensa que é o corpo, então todos os tipos de egos falsos surgem. So who am I? Quem sou eu? If I am not this body, who am I? Se eu não sou esse corpo, quem eu sou? Who are you? Quem você é? Hola. Are you this body? Você é esse corpo? You are not this body. Você não é esse corpo. You are soul. Você é uma alma. Soul resides this body is working. Porque a alma reside dentro deste corpo, é que esse corpo funciona. Try to understand, I tell to you. Tente entender, eu vou explicar para House vocês. and householder not same. A casa e o dono da casa não são a mesma coisa. Não são You os are mesmos. house or householder? Você é a casa ou o dono da casa? Hola. Householder. Huh? Huh? Householder. You are householder. Você é o dono da casa. You are not house. Você não é a casa. So in the same way, you are not this body. Da mesma maneira, você não é esse corpo. You are? Who are you? Quem é você? Huh? You are soul, Atma. Você é a alma, Atma. So English, what is saying? Deha and Dehi. Então, em sânscrito tem essas palavras Deha e Dehi. Huh? What is saying? O que eu falei? Deha means body. Deha quer dizer o corpo. Or who resides in this body is called Dehi. E aquele que reside no corpo é conhecido como Dehi. Huh? Who resides in this body? Quem reside nesse corpo é a alma. Huh? So try to realize yourself. Então tente realizar quem você é de verdade. Who are you? Quem é você? Huh? You know, many years you are listening same word. What are you listening? Jiver Saru Bhai. But you have to realize, self-realize yourself. Já faz muitos anos que vocês estão ouvindo essas mesmas palavras, de Vera Swarupa e Krishna Nityadas, mas tente realizar isso. But first example very easy to understand. I am not this house. I am Owner of the house. owner of the house. Primeiro exemplo é muito fácil de entender. Eu não sou a casa, eu sou o dono da casa. This example very easy and you can understand. Esse exemplo é muito simples, vocês podem entender, não é? But when you say you are not this body, you are soul. Mas quando eu digo você não é o corpo, você é a alma. So how to realize these things? Mas como realizar isso? Not so easy to. Não é tão fácil. Now soul, Atma, and body so close. Agora a alma e o corpo estão muito próximos. Not so easy to and separate. Não é fácil separar os dois, diferenciá-los. Just give an example, mango. Vou dar um exemplo, o exemplo de uma manga. And when small mango, very small. Quando a manga ela tá brotando assim bem pequena. And the skin, seed and mango, everything is very close. Então You cannot separate. a pele da manga, a polpa e a semente estão todos assim juntos, você não pode separar nada. And that time you cannot peel the mangoes. E aí nesse momento você não consegue descascar a manga. This is true. When the little bit, after a few days, few months, when the mango is little bit mature, Então depois de algum tempo, quando a manga começa a amadurecer, then you can peel the mango. você consegue tirar a casca, descascar. Is that true? Não é verdade? But inside mango and also seed inside that. Mas quando você tira a casca, tem ali a manga, né, a polpa e tem a semente. And still also you cannot separate the mango and also seed. Mesmo assim, você não consegue separar a manga da semente. But when this mango completely ripen, Mas quando a manga está completamente madura, that time very easy you can separate three things. nesse momento é muito fácil separar essas três coisas. A casca, a manga e o caroço. Separate or not? Não é fácil? When mango completely ripen, Quando a manga está Reddish completamente madura, até vermelha, very soft, bem macia.
That time you also, what is called, rub your two hands. Then mango juice coming. Nesse momento você Take pode on, né? até apertar assim a manga e aí você pode tomar o suco da manga ali, né? And that the field. Understand? Separate. And seed also separate. E aí facilmente você pode tirar a casca, separar ela e o caroço também. And so three things that time you can very easy to separate. Então no momento que a manga está madura é muito fácil separar essas três coisas, né? A casca da manga, a polpa e o caroço. So in the same way, now our body, this is called gross body. Então da mesma maneira o nosso corpo, esse corpo aqui é o nosso corpo grosseiro. And in this gross body, another body that is called subtle body, sukshma sari. Mas dentro desse corpo grosseiro existe outro corpo que é o corpo sutil. And in the subtle body also another body that is called atma sarir. Mas dentro desse corpo sutil existe outro corpo que é Atma Sharira, a sua alma. So now three bodies also very close. Então agora esses três corpos estão muito próximos. Understand? Vocês estão entendendo? Not so easy to separate. Não é fácil separar um do outro. So for this regard, give the example that as like mango. Por essa razão, eu dou esse exemplo da manga. Small mango, then mature mango, then ripened mango. Então uma manga pequena, né, verde, aí ela começa a amadurecer e quando ela está completamente madura. And same mango, the three stages. É a mesma manga, só que ela tem três estágios diferentes. So when they come in third stage, that means according to sadhana and bhajan. Então, quando você chega no terceiro estágio, ou seja, de acordo com a sua prática espiritual, sadhana e And bhajan, then you can separate the three things also. aí você vai poder separar essas três coisas. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us, Rinani chanting holy names, Nam Sankirtan. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou a cantar constantemente os santos nomes. Then slowly all your bodily concepts and Dhyatma Iman would be removed from your heart. Então aí aos poucos toda a sua concepção corpórea ela vai ser removida. So saying Chit, Trinadapi Sunij, Taruriva Sahishnuna. You also tolerant as like tree. Então esse verso, né, a gente começou a explicar sobre a humildade e a próxima parte é que você deve ser tolerante assim como uma árvore. You cannot tolerate more than tree, not possible. Você não consegue ser mais tolerante do que uma árvore. But you can very humble more than the blade of grass. Mas você pode ser mais humilde do que uma folha de grama. For the Tinadapi Sunis. A second, Taroriva Saishnahati. Tolerance as like tree, not more than tree, impossible. Por isso o verso diz, né, Trinada Pisunit, você deve ser mais humilde do que uma folha de grama e tolerante assim como uma árvore. Não é possível ser mais tolerante do que uma árvore. And in this material world, the trees, how they tolerance. Nesse mundo material a gente pode ver como as árvores são tolerantes. None can compare with him. Nada pode ser comparado à tolerância das árvores. If you cut the tree with the axe, se você cortar uma árvore com um machado, you know, one kind of tree that is called sandalwood tree. então Chandan Vriksha. existe um tipo de árvore que é a árvore de sândalo. Sandalwood. And with the axe, with the cut that sandalwood tree, also the axe will become Fragrant. fragrance coming, giving. Então até mesmo o machado que serve para cortar a árvore de sândalo, ele vai ficar com aroma delicioso, fragrante do sândalo. Look this way. So for this, you got to Taruba Shaishuna. Omani, and always give the respect to others. Então por isso é dito que a gente deve ser tolerante assim como uma árvore, e amani a gente deve dar sempre respeito aos outros. Never hankaring for your own name, fame, reputation. Sem ansiar por esse desejo, né, de ter nome, fama, reputação. But if you practice bhakti, automatically name, fame, reputation will come. Mas se você praticar bhakti, o serviço devocional, automaticamente nome, fama e reputação vão vir atrás de você. Understand? If you little bit practice
Bhakti, what you say bhakti? Even the blames of bhakti. Bhakti abhas. Se você praticar bhakti, o que falar de bhakti? Até mesmo o semblante desse serviço devocional, da devoção bhakti abhas. Even you pretended to practice bhakti also. Pode até fingir que está praticando bhakti. Also, many kinds will come in. Mesmo assim, até assim, muitas coisas vão vir para você. Name, fame, reputation automatically come. Nome, fama, reputação, automaticamente tudo isso vai vir para você. Because this is the nature of the Bhakti Devi, she will give everything. Porque essa é a natureza de Bhakti. Bhakti Devi, a personificação do serviço devocional, vai te dar tudo. By the person karma, jnana, yoga and tapas austerities, maybe will not get. But if you practice bhakti yoga. Pela realização de karma, yoga, tapasya, talvez você não vai conseguir esses frutos, mas por praticar Bhakti, Bhakti vai te dar tudo. Then automatically all kinds of and opulence, all kinds of activities automatically come. E aí automaticamente todos os tipos de opulências, todos os tipos de atividades vão vir para você. Dharma, artha, kama, moksha. Automatically again chasing behind to you. Então Dharma, Artha, Kama e Moksha automaticamente vão seguir você. But very carefully. Mas tenha muito cuidado. All these things you offer to Guru and Krishna. Otherwise, you will be lose everything. Tudo isso que vier para você, você deve oferecer para Guru e Krishna, porque de outra maneira você vai perder tudo. Just to put tilak. Só de você colocar tilak, essa marca que a gente Put põe na kanti testa, mala. usar a Kantimala. Everybody will think, oh, he is Vaishnava. Todos vão dizer, ó, você é um Vaishnava, um devoto do Senhor. You pranam. Vão prestar reverência para Namas. How is powerful this? Como isso é poderoso? Bhakti is very powerful. Bhakti é muito poderosa. Sadhu Sangha, for this got to be Nam Sankirtan. You have to chant holy name, that's what you sadhu. Então por isso, Sadhu Sangha Nama Sankirtan. Você Then you deve realize cantar os this- santos nomes na associação do sadhu. They realize how to chant holy names. E aí você vai realizar realmente como cantar os santos nomes. If you not associate with sadhu, Se você não se associar com sadhu, and you not understand what is the real meaning of Tinadapi Suni Taruva Sraishuna Maninan Manadin. se você não se associar com sadhu, você não vai poder entender o significado desse verso que diz que você deve ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore, não desejar nenhum respeito a você e sempre prestar respeito aos outros. Tinadapi Mahaprabhu himself told Tinadapi Suni Chena Taruriva Sraishuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadari. Kirtan, they chant holy names. How to chant holy names? These 4 qualifications. Então, Kirtaniya Sadahari, você vai poder sempre cantar os santos nomes como quando você adquirir essas 4 qualidades. This is the process. Esse é o processo How to attain our perfection goal? Chanting holy de names. como alcançar a nossa meta por meio do cantar dos santos nomes. Then 4th verse, Lord Chaitanya Mahaprabhu explained. Então, Chaitanya Mahaprabhu explica o 4 versos. Nadhanang najanang sundaring kavitang va jagati sakamaye mama janma janmnesari bhavatai bhakti ahituki tai. Maybe tomorrow we'll discuss. Talvez amanhã a gente pode discutir sobre esse 4 verso. If you are very humble, give the respect to others, then automatically many miracle things will come. Se você for muito humilde e der respeito aos outros, muitos milagres vão vir até você. Kormi, Gani, Yogis, thousand births, they perform hard austerity, they cannot get things. But those that are devotee of Lord, Bhakta, it is easy to get all these things. Karmis, Gyanis, Yogis, por milhares e milhares de vidas eles realizam austeridades e talvez eles não conseguem alcançar tudo isso, mas os devotos do Senhor, simplesmente por praticar esse processo, facilmente eles conseguem tudo. Understand? Bhakti Srisratara Bhagavan Jyoti Sat. Daiveno Nefalati Devin Kishore Murti Mukti Sang Muktanjali Sevate Asman Dharma Artha Kama Mokshaya Samaya Pratiksha.
Very powerful. This bhakti, little bit semblance of bhakti, bhaktavas. Então, Bhakti é muito poderosa, mesmo se você realizar, praticar só um semblante desse serviço devocional de Bhakti, isso é muito poderoso. Which bhakti? Bhakti é poderoso. Bhaktavas. Semblance of bhakti. Então, qual Bhakti? Bhakti Abhas, né? Esse semblante da Also, devoção. all kinds of things automatically chasing behind you. Só de realizar isso, todas as coisas vão vir atrás de você. Or if you practice Shuddha Bhakti, pure devotional service to Lord, Mas, se você realizar o Shuddha Bhakti, o serviço devocional puro ao Senhor, so what things will we get? o que você vai alcançar? You cannot imagine. Você não pode nem imaginar. Eh? Bhakti Devi, she is as like queen. Bhakti Devi, essa devoção, serviço devocional, é assim como uma rainha. When queen is going, what is called, she works, that time her many also maid servants. Then Follow to her. Quando uma rainha, ela caminha, automaticamente todas as suas companheiras e as suas servas, elas estão seguindo atrás dessa rainha. you understand? Vocês entendem? As like given Sanskrit word, given example, king is coming. Então, como tem um exemplo em sânscrito que diz assim, o rei está vindo. What is the meaning? Qual é o significado? King is not coming alone. O rei nunca vem sozinho. He is coming with his antaraj. Então ele vem com todos os seus seguidores, os seus súditos. Eh? Even in this material world, you can see president or prime minister or this. He is not coming alone. Até mesmo nesse mundo material, a gente vê de maneira prática que quando o presidente vem ou o primeiro-ministro, eles nunca vêm sozinhos. Many bodyguards, Eles têm muitos guarda-costas, soldados, and soldiers, vários and soldados. many cars up and the front and behind, back, Muitos carros na frente e atrás do presidente. and all road completely what? Closed. E a rua toda ela fica fechada para que ele possa passar. Understand? Couple hours, general public cannot. Então, por algumas horas, o público, né, as pessoas de maneira geral não conseguem passar porque a rua fica bloqueada. Because he's very honorable person is going. Porque uma pessoa muito respeitada, né, de muita honra, vai passar ali. Many cars and is front and also behind. Muitos carros na frente e atrás daquela personalidade. So in the same way, just to giving the material example. Então, da mesma maneira, eu estou dando um exemplo material. In the same way, Rupa Goswami Pada explains, when the Bhakti Devi she goes, Dessa mesma maneira, Rupa Goswami Pada explica que quando Bhakti Devi está caminhando, then all the dharma, artha, kama, moksha, all the arrows, very close to her. então tudo isso, Dharma, Artha, Kama, Moksha, estão seguindo Bhakti. And all the servicing to Bhakti Devi. E tudo isso está servindo Bhakti Devi. And some they taking the fanning to her. Então, alguns estão pegando um abano para abanar Bhakti Devi. And Bhakti Rani, because Bhakti Devi she is called, Rani means queen. Porque Bhakti Devi, a devoção, ela é conhecida como Rani, ou seja, ela é a rainha. Understand? Sam Rani. Rani means queen. Rani quer dizer rainha. Rani means queen. Então, Rani quer dizer rainha. Look this. When queen she goes, then dharma, artha, kam, all they are holding their hand. Então, quando a rainha caminha, né, a devoção Bhakti Devi, todas essas outras personalidades, Dharma, religiosidade, né, todas essas personalidades estão seguindo ali de mãos postas. All they are servicing the lotus feet of Bhakti Maharani. Todas estão servindo os pés de lótus de Bhakti Maharani. What is it? Bhakti Devi she is as like queen. O que eu disse é que Bhakti Devi, ela é assim como uma rainha, Bhakti Maharani. And some they also are taking the fanning. Algumas servas Some they taking the chamaram. elas abanam, né, com abano, com a chamara. Some they are taking the holy waters, a very sweet fragrance water, and throwing in front of her. E outras servas estão ali carregando águas sagradas, muito fragrantes e jogando na frente antes dela passar. Some they also glorified with very sweet
and melodies. E outros servos estão glorificando com uma melodia muito doce. Swagatam, 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 Swagatam. Oh, Swagatam, 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 Swagatam. Mama Mana Mandiri Swagatam, Swagatam, Mama Mana Mandire Swagatam, Swagatam. Hey Bhakti, welcome to and to remain in my Hidaya Mandir temple of my heart. Ó Bhakti Devi, devoção pura, estou te dando boas-vindas. Por favor, venha e fique no meu coração. Very sweet, very sweet. Isso é muito doce. I am saying that all the revealed scriptures, everywhere, glorified about Bhakti Devi. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as escrituras reveladas estão glorificando Bhakti Devi. So everybody practice the Bhakti, pure devotional service to Lord. Então todos devem praticar o Shuddha Bhakti, o serviço devocional puro ao Senhor. Just I finished my Harikatha. Eu vou acabar agora o meu Harikatha. But what is the definition of Bhakti? Mas qual a definição de Bhakti? Fala, who knows? Sa Pranurukti Risare iti Bhakti. Deep attachment with Lord. That is called Bhakti. Então apego profundo pelo Senhor, por Deus, isso é Bhakti. Sandili Sutra actually. Sa Pranurukti Risare. Deep attachment with Lord. Então esse verso explica que esse apego profundo por Deus, pelo Senhor, isso é Bhakti, isso é devoção. Then second meaning, E o segundo second significado, definition, Sarvapadi Vinurmuktam Tatparitana Nirmalam Hisikena Hisikesa Sevanam Bhakti Uchate. Time is over, so just I. Then third, Savai Pangsang Paro Dharma Jato Bhakti Adhuksaje Ahituki Apratihata Jatma Samprasidati. Fourth, Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmadana Britam Anukulena Krishnanu Bhaktira Uttama. Yes, with this word, Uttama Bhakti. então essas são as definições, Devotion service to Lord. as definições de Bhakti. E esse último verso fala sobre Bhakti Uttama, que é a definição da Bhakti, da devoção mais elevada que existe. Most of the devotees they know Anna Vilasita. What is the first definition of Bhakti they don't know. A maior parte dos devotos conhece esse verso, Anyabilashita Shunyam, que é a definição mais elevada. Mas qual é a primeira definição de Bhakti? Sometimes they say they're taking the university book and one just line but one slope learning and saying, but they did not read the primary Primary school. school book. Então, às vezes, né, o devoto pega ali o livro da universidade e decora um verso, mas ele não foi lá para a primeira série, para o jardim de infância, para estudar o livro que é dessa classe. But first to learn this step by step, step by step. Ou seja, primeiro aprenda passo a passo. Vrindavan Vihari Lal ki jai jai Shri Radhe. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Jai Thank you for your kindness. Muito obrigado pela bondade de todos vocês. And showing our also
Ratha Yatra is coming. Então também a gente tem um festival muito especial que está por vir, o Ratha Yatra. Very nice, beautiful festival in São Paulo. Festival muito belo que vai acontecer em São Paulo, na Avenida Paulista. So No final do dia. everybody have to come and join this festival. Todos devem vir e participar desse festival magnífico. Those who did not get, and give to them. Aqueles que não Yes, receberam esse later. flyer, a gente vai distribuir All you para are vocês. invited in this Ratha Yatra. You come with your friends, and with your mother, father, wife, children, and with your friends. Bring to everybody, boyfriend, girlfriend, which have your friend. All friends you bring. Todos vocês estão convidados, vocês devem vir para esse festival e tragam todos os seus familiares, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, seu namorado, sua namorada, todos os seus amigos, por favor, venham e tragam todos para esse festival. And even your ex-boyfriend, ex-girlfriend, also welcome. Will you please come? Mesmo a sua ex-namorada, seu ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, traz todo mundo para o festival. Good, Pema. Give to them. Okay. Agora o Prabhu vai distribuir Okay, esse flyer para vocês terem informação desse Those who festival. are new guests, give to them. Para os visitantes, principalmente, eu Olha vou cá. distribuir aqui o flyer para vocês poderem saber do festival. Todos venham, por favor. Are give. Visitantes. Now take prasadam. Those who want to take Kantimala, Japamala come, and other thing Mahaprasad. Aqueles que quiserem receber iniciação, começar a cantar os santos nomes, aceitar Gurudeva como mestre espiritual, receber as instruções dele sobre a vida espiritual, por favor, se aproximem. E também a Prachada, o jantar vai ser